E quem está conosco agora para falar sobre essa PEC, né, essa proposta de emenda à Constituição, é o presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, o promotor Marcelo Gomes. Bom dia, doutor. Tudo bem? Está nos ouvindo bem? Olá, bom dia, Newton. Bom dia, ouvintes. Sim, eu ouço muito bem. Obrigado pelo espaço aqui para debatermos um tema tão importante. Ah, doutor, eu sempre quando eu falo aqui com algum promotor do Ministério Público, seja estadual ou federal, eu sempre peço, né, para eles explicarem um pouquinho o que é a prerrogativa do Ministério Público. Porque às vezes as pessoas falam, porque o Ministério Público processou, porque decidiu. E essa não é a principal, não é a essência do Ministério Público essa, né? Vocês promovem a ação, a denúncia, né? Mas não executam exatamente, efetivamente. O senhor poderia falar de forma mais didática do papel do Ministério Público na nossa sociedade? Claro, Newton, vamos lá. O Ministério Público, grosso modo, é o responsável por captar todas as demandas que envolvem, né, o meio jurídico e levar ao conhecimento do Poder Judiciário, né? Então, no caso criminal, por exemplo, aconteceu um crime, a polícia investiga, manda essas provas para o Ministério Público e dali nós oferecemos uma denúncia criminal que pode chegar à condenação do autor do delito. Isso acontece seja na área criminal, na área da moralidade administrativa, quando envolve atos de corrupção, na defesa do meio ambiente, na defesa da criança e do adolescente, de idosos, pessoa com deficiência, a necessidade de saúde, a defesa do consumidor, enfim, nós atuamos basicamente em demandas que envolvem toda a coletividade, sempre que um direito da sociedade é violado. E essas denúncias, elas podem ser oferecidas aí não só por polícia, né? Não só por agentes do Estado. Elas podem ser também feitas por qualquer cidadão. Daí o público do Ministério, né? Sim, perfeito. Qualquer pessoa pode procurar o promotor da sua comarca e denunciar um determinado fato, né, que venha a acontecer. A gente imagina que nem tudo que acontece na sociedade chega ao conhecimento das autoridades policiais, de outros órgãos públicos. Então, a comunidade pode e deve procurar o seu promotor de justiça. Nós estamos presentes em 111 comarcas de todo o estado. Tá certo. Isso só o Ministério Público de Santa Catarina, e temos ainda o Ministério Público Federal que aí atua. O Ministério Público Federal e Estadual, eles têm a mesma, digamos, a mesma essência, né? Só que um é... Sim, perfeito. O Ministério Público Federal, ele atua nas demandas que envolvem interesse da União. Então, né, por exemplo, o INSS é uma situação que envolve a União, Sim. algum crime federal, né, investigado pela Polícia Federal, chega ao Ministério Público Federal. E o que não disser respeito à União, então, é atribuição do Ministério Público Estadual. Tá certo. E esse movimento que vocês estão promovendo, doutor, contra a PEC 05, né? A PEC 05, ela prevê aí, dentre as principais mudanças, a mudança na escolha do Conselho Nacional do Ministério Público, né? O que é o Conselho Nacional do Ministério Público perante a atuação de vocês? Claro, vamos lá, Newton. O Conselho Nacional do Ministério Público, criado pela Emenda Constitucional 45, assim como o Conselho Nacional de Justiça, em relação ao Poder Judiciário, é um órgão que funciona lá em Brasília, com determinados conselheiros, e o papel fundamental dele é ser um controlador externo da atividade administrativa e financeira do Ministério Público brasileiro. Então, de lá vem orientações, vem fiscalização em relação a como o Ministério Público de um determinado estado, por exemplo, está sendo gerido, está sendo administrado, se está atendendo às expectativas dentro dos limites legais. E nós somos favoráveis a esse controle externo e, aliás, Newton, nós já nos submetemos a diversos controles.
seja da nossa corregedoria local, da nossa ouvidoria, do Tribunal de Contas do Estado. Qualquer ato do promotor é passível de questionamento perante o Poder Judiciário, então nós já temos uma gama de órgãos que fiscalizam o Ministério Público. Então a essência do Conselho Nacional da MP é essa, é uma fiscalização burocrática da atividade do Ministério Público. E qual é o problema da PEC 5 e por que aconteceu toda essa mobilização e nós estamos alertando a comunidade? Veja, a PEC ela se originou, como você bem falou, né, a partir de uma proposta do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, em relação ao corporativismo do CNMP em não punir os promotores. Mas isso definitivamente não acontece. Todas as estatísticas mostram que a parte disciplinar do Conselho Nacional é muito atuante, tá? Essa PEC ela vinha tramitando ao longo do ano, houve uma comissão especial, nós acompanhamos essa comissão especial, houve 40 sessões e a comissão ouviu toda a sociedade e caminhava para um desfecho. Pois bem, a presidência da Câmara dos Deputados, na semana passada, na segunda-feira, desprezou o texto que a comissão estava trabalhando e levou a plenário, ou queria levar a votação a plenário, de um texto totalmente diferente, não debatido e que contém determinados aspectos muito prejudiciais à independência e à autonomia do Ministério Público. E por isso, então, toda essa mobilização, porque caso ela seja aprovada, todas essas áreas de atuação que eu citei anteriormente, elas estarão prejudicadas. É justamente aí que eu quero entrar. O senhor citou aí alguns órgãos que, digamos, que regulam o Ministério Público. Eu já tive a oportunidade de, às vezes, nós como profissional de imprensa, nós temos muito contato com os profissionais, né, do MP, e em alguns casos, né, a gente não tinha resposta, nós entrávamos em contato com a corregedoria e muito rapidamente nós tínhamos um parecer daquilo que nós estávamos procurando. Ou seja, não existe um corporativismo dentro da corregedoria, pelo menos na parte que eu precisei, né, que eu utilizei. Na prática, essa PEC 05, né, se a gente for fazer a grosso modo, né, vendo quem propõe, quem faz as mudanças, do outro lado o Ministério Público, a gente já percebe que só pela autoria de quem promove as mudanças já dá para perceber que boa coisa não é. Mas a pergunta que eu faço para o senhor, nós cidadãos que ficamos no meio desse fogo cruzado, o que pode mudar na prática para nós, doutor? Doutor, o grande problema da PEC, né, no texto todo, vamos dizer assim, tem dois aspectos que nos preocupam muito. Primeiro, politiza a escolha do nosso corregedor nacional. O corregedor nacional ele passa a ser indicado, ora pela Câmara dos Deputados, ora pelo Senado. Então vejam que a figura maior, em termos disciplinar, aqueles que podem chegar a pedir até a demissão de um promotor, fica na mão do Congresso Nacional. Então, politiza-se a indicação de um cargo tão importante dessa natureza e você pode imaginar o que isso pode trazer de intimidação para o trabalho do promotor, né? E hoje em dia isso não acontece. Se o promotor está investigando um determinado caso e ele tem a convicção que está certo e a corregedoria local também tem essa convicção, ele segue em frente e ele responsabiliza agentes políticos, atua contra crime organizado, etc. Agora, a partir do momento que ele tem um corregedor nacional que pode pedir a perda do cargo dele indicado pelo Congresso Nacional, veja o prejuízo que isso traz à independência daquele promotor. Esse é um ponto bastante grave, importante, que entendemos. E o outro ponto é o seguinte, a PEC prevê a possibilidade do Conselho Nacional intervir
em qualquer procedimento que esteja em tramitação numa promotoria de justiça, sempre que interferir na ordem social ou na ordem política. E veja, a gente não sabe o que é ordem social, o que é ordem política, né? São conceitos vagos que podem a qualquer momento servir de justificativa para essa intervenção de cima para baixo. Então imagine aí na comarca de Tubarão, um determinado colega está investigando, seja um ato de improbidade administrativa, seja um ato cometido pelo crime organizado, e de repente o Conselho Nacional chega e diga o seguinte: não, olha, para de investigar, porque eu estou mandando e acabou, e estás interferindo na ordem social. É uma situação realmente totalmente esdrúxula, como eu falei no início. O conselho é para fins burocráticos, administrativos, financeiros, não para interferir em atos da atividade fim do promotor de justiça. E vai totalmente contra, né? Vou trazer mais uma vez aqui para o nosso lado, né, doutor? Vai totalmente contra o anseio da população. No momento que a população clama, por exemplo, por uma mudança na forma de escolha de ministros do STF, o mundo paralelo de Brasília faz exatamente algo parecido com o Ministério Público, ou seja, politiza um órgão que é extremamente eficiente, que trabalha dentro das suas possibilidades, né, e auxilia o cidadão e auxilia a boa utilização do dinheiro público, né? Parece que é um mundo paralelo que esse pessoal vive. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção. Newton, o que nós percebemos ao longo dos últimos anos é uma série de iniciativas legislativas que cada vez mais amarram a atuação do Ministério Público. Veja que nós tínhamos, né, em tramitação um projeto sobre as 10 medidas de combate à corrupção. O que virou aquele projeto? Ele foi totalmente distorcido e virou uma lei de abuso de autoridade. Quer dizer, o que era para combater a corrupção se tornou um instrumento de responsabilização dos agentes, seja do Ministério Público, da Polícia ou do Poder Judiciário, justamente quem investiga a corrupção, né? Paralelo a isso, nós temos tramitando ainda no Congresso Nacional um Código de Processo Penal, um projeto do novo CPP, que prevê ali, no primeiro relatório, previa a possibilidade do Ministério Público não mais investigar. Então, a vedação expressa que a investigação criminal não cabia também ao Ministério Público. Esse tipo de iniciativa, cito ainda nesse mês a mudança na lei de improbidade administrativa, todo esse tipo de iniciativa legislativa que visa coibir a investigação, coibir a responsabilização de agentes que cometem atos ilícitos, nos levam a refletir, né? Afinal, é isso realmente que a sociedade quer? Ou será que a sociedade deseja um órgão forte, que seja fiscalizado sim, mas que tenha autonomia para investigar e levar ao conhecimento do Poder Judiciário qualquer ato que venha a contrariar os interesses da sociedade e a nossa legislação? É interesse dessa galera que gosta de fazer coisa errada com dinheiro público, cada vez mais politizar órgãos reguladores, investigativos, né? Cito aqui o próprio STF, o Tribunal de Contas, embora tenha uma equipe técnica muito capacitada, a gente não pode negar que também os conselheiros, metade dos conselheiros é indicado, por exemplo, aqui em Santa Catarina, politicamente, o STF já citei aqui, então quer dizer, cada vez mais o mundo paralelo de Brasília tenta fragilizar o poder daqueles que estão de olhos bem abertos para má utilização do dinheiro público ou para ações erradas dentro dos órgãos públicos, né? É uma pena. De que forma vocês tentam, então, essa campanha? Vocês têm informações lá dentro do Congresso de quando isso pode vir a ser votado? Porque eu até dei um Google agora aqui, doutor, e parece que o pessoal já está sentindo a pressão popular, eles já estão admitindo um debate dessas mudanças, né? Existe algo já que vocês têm mais ou menos planejado?
Exato. Então, Newton, essa votação, se não houvesse toda a mobilização social, com o apoio da imprensa, quem aqui de plano já agradecemos, né? Se não houvesse toda essa mobilização, essa proposta ela iria à votação na semana passada, com um relatório totalmente estranho, sem debate nenhum. E aí, graças a todo esse movimento, né, articulação das entidades de classe do Ministério Público, das procuradorias gerais, o apoio de diversos outros órgãos, né, que entendem o retrocesso que significa essa PEC, toda a mobilização em redes sociais, etc., o projeto ele não foi levado à votação na semana passada, ficou para essa semana, mas nós já estamos recebendo retornos de diversos deputados federais, tanto de Santa Catarina como de todo o Brasil, inclusive partidos fechando questão sobre esse tema, no sentido de que não é possível. Não é possível, seja alterar de forma tão severa a composição do Ministério Público, seja que isso se faça sem um mínimo debate razoável, sereno, no tempo certo. Então, a nossa esperança é essa: ou que a PEC seja efetivamente rejeitada, ou, se quiser discutir, que sejam ouvidos especialistas, que seja chamado à sociedade para dizer se é isso que realmente deseja. Um Conselho Nacional politizado, um Conselho Nacional que controla os promotores, indicado basicamente pelo Congresso Nacional. Então, nós faremos daqui a pouco às 10 horas, através do canal oficial do Ministério Público de Santa Catarina no YouTube, um ato público. Já contamos com a presença de diversas autoridades, inclusive deputados federais, para esclarecer cada vez mais à sociedade os retrocessos dessa proposta. Olha, o que o senhor precisar aqui do nosso espaço, o Ministério Público terá, né? Nós sempre estaremos ao lado, né, do que o Ministério Público hoje é das poucas instituições não politizadas no Brasil, né? E o que vocês precisar aqui do nosso espaço, do Noticom, vocês terão à disposição. Mais alguma coisa que precisa ser levantada, doutor? Não, Newton, apenas agradecer realmente. Volto a repetir, o Ministério Público não é um órgão perfeito. Nós somos 16 mil membros em todo o Brasil e é natural que uma vez ou outra haja excesso e que esses excessos estão sendo efetivamente coibidos, mas a grande maioria, a imensa maioria de todos os membros do Ministério Público trabalha de forma séria, independente, em prol da sociedade. Então, o que nós não desejamos é um controle político da nossa instituição. E agradecer o espaço que você me cede, né, toda a imprensa de um modo geral, me colocando sempre à disposição, sempre que for necessário, para levar esse tipo de informação à sociedade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Marcelo Gomes, presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, promotor do Ministério Público de Santa Catarina. Mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade da sua agenda. Obrigado, um abraço. Valeu, tchau, tchau.